Com a Selic subindo, estou vendo muitas pessoas migrarem seu capital ou pelo menos parte dele para a renda fixa. Porém, eu não quero que você faça isso sem antes conhecer e entender como funciona a renda fixa e como funciona a rentabilidade de ganho na renda fixa. Por isso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os principais investimentos da renda fixa e como funciona a rentabilidade de cada um. E antes de começar a falar para vocês sobre os principais investimentos da renda fixa e como que funciona a dinâmica de cada um, vocês precisam entender que investir em renda fixa basicamente é emprestar o seu dinheiro a um terceiro e receber juros por isso. Na renda fixa você pode emprestar dinheiro tanto para o governo através de títulos públicos, como também emprestar dinheiro para empresas através de debêntures, como também emprestar dinheiro para instituições financeiras, para bancos, como por exemplo o CDB, que é um certificado de depósito bancário. Então, basicamente, diferente de ações, que você se torna sócio de empresa e recebe ali tanto com valorização, recebe parte do lucro da empresa e é um lucro variável, na renda fixa você está emprestando em troca de juros e geralmente conseguimos ter uma previsibilidade do nosso ganho. Então, o primeiro investimento da renda fixa que eu quero falar aqui para vocês é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. A dinâmica desse investimento basicamente consiste em você emprestar dinheiro para o banco e receber juros por isso. Então, ao invés de você pegar dinheiro com o banco e pagar juros por isso, você empresta. O jogo vira, não é mesmo? Você vai estar emprestando dinheiro para o banco e recebendo juros por isso. Existem vários tipos de CDB com emissores diferentes, de banco diferente. Olha só, o CDB tem algo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC garante para você até R$250 mil de proteção caso a instituição financeira venha a falir, com um teto máximo de R$1 milhão, Ou seja, 250 mil em cada instituição, Dividido em 4 instituições, o teto máximo de R$1 milhão por CPF. Mas voltando aqui a falar do CDB, como funciona a rentabilidade. Existe CDB e também como outros investimentos da renda fixa, pré-fixado e pós-fixado. Já vamos entender o que é isso aqui? Pré-fixado é quando você vai ter uma taxa pré-fixa, o nome já diz, pré-fixado. E pós-fixado geralmente acompanha algum índice. A rentabilidade acompanha o IPCA, acompanha a taxa Selic, acompanha o CDI. Então existe CDB ali que rende, por exemplo, 100% do CDI. A minha reserva de emergência fica em um CDB do Banco Inter rendendo 100% do CDI, liquidez diária. Então eu sei que o 100% do CDI acompanha ali mais ou menos, um pouquinho menos que a taxa Selic. Então eu sei que se a taxa Selic subir e aumentar, basicamente a rentabilidade do meu CDB, que é atrelado ao CDI, também vai aumentar. E já vamos abrir um parênteses aqui e entender o que é CDI. CDI é um certificado de depósito interbancário. Basicamente é um índice ali que os bancos, as instituições usam para emprestar dinheiro entre elas. Então, por exemplo, se no dia a instituição teve mais saques do que depósito, ela não pode fechar no negativo. Ela tem que pegar dinheiro emprestado com a instituição. E para isso eles usam ali o CDI diário para poder fazer ali a rentabilidade desse empréstimo. Agora, voltando novamente para o CDB, basicamente o CDB pode render 100% do CDI, 150% do CDI. Aí é fazer uma continha básica, Digamos que 100% do CDI renda o valor da taxa Selic atual. Aí você faz a regra de 3 e você vai descobrir quanto que rende, por exemplo, 150% do CDI. Mas também existe CDB pré-fixado. Por exemplo, CDB pré-fixado a 10% ao ano, para vencimento para 2030. Então você sabe que o vencimento do CDB é só em 2030, você pode pegar o dinheiro apenas em 2030 e 10% ao ano é a rentabilidade que você vai receber sobre esse seu investimento. Existem CDBs que pagam mais que isso. Existe CDB que paga 12% ao ano. Eu já vi até CDB pagando 13% ao ano, com esses juros subindo agora, nessa tendência de alta da taxa básica de juros do país. Eu já vi CDB pagando até 13% ao ano, CDB pré-fixado, mas aí vai na sua escolha, Às vezes você acha que consegue ganhar muito mais com isso em renda variável, pode ali tomar o seu risco em busca de mais rentabilidade. Agora, se você quer algo mais conservador, pode sim, CDB é uma ótima opção para isso. Agora vamos para o segundo investimento que eu queria falar aqui para vocês, é o LCI e a LCA, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Basicamente você empresta dinheiro ali, mas é um dinheiro focado em certo setor da economia, que é o agronegócio, que é o setor imobiliário. Basicamente, às vezes a imobiliária vai lá, só faz o projeto e você já financia pagando, antes mesmo de acontecer. Em troca você recebe a rentabilidade. Geralmente as LCI são isentas de imposto de renda, diferente do CDB, que tem uma alíquota ali, de tabela regressiva. Quanto mais seu dinheiro fica preso, menos imposto você paga. E outro investimento que eu quero falar aqui para vocês, o terceiro, é as debêntures.
Basicamente, existem vários tipos de debêntures, conversíveis, incentivadas, mas eu não vou aprofundar sobre cada um, porque a ideia desse vídeo não é especificar e aprofundar em cada tipo de investimento. A ideia desse vídeo é fazer um overview para você começar a conhecer os principais investimentos da renda fixa e depois disso estudar cada um mais aprofundado para você fazer a melhor opção para você. Por isso, se você já está gostando desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever e comentar aqui, beleza? Eu respondo todos os comentários que me fazem. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, @LucasPSilva, porque eu sempre interajo bastante por lá. Então, voltando a falar de debêntures, basicamente a dinâmica desse investimento é emprestar dinheiro para empresas. Então, empresas têm alguns meios de arrecadar dinheiro. Elas podem emitir ações, captando sócios. Ela pode emitir debêntures, também captando ali dinheiro, porém não sócio, né? É muito diferente debênture de ação. A dinâmica parece ser a mesma, né? Que é você emprestar dinheiro para a empresa, mas é diferente. A ação se torna acionista. Debêntures é meio que um financiador da empresa. Então cada debênture também é classificada por risco. Você tem que entender antes de investir em cada uma, beleza? Mas é considerado investimento de renda fixa. Agora vamos entrar um pouquinho ali na ala, né? As alas dos títulos públicos. Basicamente, o primeiro título que eu quero falar aqui para vocês é o Tesouro Selic. Isso mesmo, você pode comprar ele através da plataforma do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Selic? É um título que vai render basicamente a taxa Selic do período. Então hoje a taxa Selic, se eu não me engano, está em 4,5% ao ano. Você sabe que o Tesouro Selic vai render diariamente esse valor, né? Mas com base no anual, ou seja, vai render 4,5% ao ano. E se a taxa básica de juros do país aumentar, o Tesouro Selic vai render mais. Se a taxa básica de juros cair, o Tesouro Selic vai render menos. Então tem essa dinâmica ali de acompanhar um índice. Por isso que muitas pessoas falam, até eu mesmo falo, não é tão interessante você focar em investimento pré-fixado com rentabilidade garantida numa tendência de alta de juros. Porque vamos lá, digamos que você prende o seu dinheiro aí para 5 anos rendendo 10% ao ano. E a taxa básica de juros está subindo, já está em 4,5%, depois só para 5,5%, 6,5%. Imagina só chegar a 7,5% ao ano. Quase a mesma coisa que você ganha ali, né, com o seu dinheiro parado, seu dinheiro preso. Então é importante analisar cada situação e diversificar os seus investimentos. Indo então para o segundo tipo de título aqui, é o Tesouro IPCA+. O que é isso? É um título do governo que vai render o IPCA. O IPCA, para quem não sabe, é o índice oficial que mede a inflação do país. Existe um índice chamado também IGPM, medido ali pela FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas. Porém, o oficial é o IPCA. Então vai render ali o IPCA, a inflação acumulada no período, mais a rentabilidade. Por exemplo, IPCA mais 4% ao ano. Para 2030 o vencimento. Então você sabe que vai render o IPCA acumulado naquele ano mais 4% ao ano o seu investimento. É uma forma de manter ali o seu poder de compra intacto, né? Para quem não sabe, a inflação basicamente é a perda do poder de compra. Hoje em dia, para você comprar o que R$100 comprava 10 anos atrás, você precisa de R$200 ou até quem sabe mais, né? Só estou dando um exemplo aqui para você entender. O poder de compra ele é perdido ao longo do tempo. E o título IPCA+, ele garante ali o seu poder de compra mais uma rentabilidade. Então pode ser interessante para você. Existe também o título IPCA mais com juros semestrais. Como assim, Lucas? Eu não estou entendendo. Basicamente é semelhante ao IPCA mais normal que eu já disse ali atrás. Porém, a cada 6 meses eles distribuem os juros acumulados. Isso mesmo, a cada 6 meses ele distribui para você. Porém, para quem está na fase de acumulação de patrimônio, como é a minha fase agora, provavelmente a sua também, naquela fase de crescer patrimônio e não viver da renda dele ainda, não é tão interessante ter o IPCA+. Por quê? Quando é a distribuição dos juros semestrais, você paga imposto sobre ela e você interrompe ali a força dos juros compostos. Você acaba interrompendo ali algo que era para atuar e criar cada vez mais força nos seus investimentos. Por isso que eu falo, se você não está na fase ainda de viver da renda, você não está com patrimônio gigante, você está na fase de crescer seu patrimônio, não é interessante ter o título Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Porque o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, basicamente, para quem gosta de uma previsibilidade do dinheiro ali a cada 6 meses. Continuando a falar aqui dos tipos de títulos públicos, também podemos falar dos títulos pré-fixados. É semelhante ao CDB, que eu lembro que eu falei, que você empresta dinheiro ali para o banco e tem uma taxa pré-fixa. Então, o Tesouro Nacional é basicamente a mesma coisa. Porém, ao invés de você emprestar para uma instituição financeira, para um banco, você empresta para o governo e tem uma taxa pré-fixa ali, uma taxa garantida. Um ponto muito importante para falar aqui do Tesouro Nacional, para quem fala assim, renda fixa nunca perde dinheiro. Renda fixa é fixa ali, não perde nada. Saiba que se você investir errado em renda fixa, você pode perder dinheiro.
Como? Basicamente, todos os títulos públicos, eles são liquidez diária. Como assim, Lucas? Você falou que o vencimento é para daqui tanto. Beleza, mas eles são liquidez diária. Você pode resgatar a qualquer momento, a qualquer dia. Porém, o governo não garante que você vai ter a rentabilidade acordada se você resgatar antes do vencimento. Então você pode sofrer um evento chamado marcação ao mercado. Basicamente, a gente sabe que a taxa de juros ela oscila todo dia, porque tem pessoas comprando, pessoas vendendo. Então, se você comprar um título ali e a taxa mudar, você pode ficar no negativo. Então, você pode tanto ganhar muito dinheiro na renda fixa, já vi pessoas que ganham aí 40% ao mês, 50% a cada 2 meses, consegue sim com marcação ao mercado. Mas, se você fazer coisa errada, não entender o que está fazendo, você pode perder dinheiro. Por isso que eu falo, se você não entende a dinâmica de marcação ao mercado, não quer estudar sobre isso, então segura pelo menos até o vencimento. Se você segurar até o vencimento, você vai receber ali exatamente o que você combinou, beleza? Você não vai levar calote. É claro, né? Falando aqui no âmbito da teoria. A não ser que tudo mude, o governo mude e o Brasil quebre, o governo dá calote para todo mundo a sua dívida pública interna. Mas eu tô falando aqui agora, né, da teoria, beleza? Do arroz com feijão. Se você segurar o seu título público até o vencimento, você vai ganhar exatamente o valor acordado na hora do investimento, beleza? Então, mesmo que você invista no título e depois de um mês você vai lá ver tá no negativo, você tá perdendo dinheiro, fique tranquilo, se você segurar até o vencimento, você não perderá dinheiro. Então, basicamente é isso, né, pessoal? Quem quer entender mais de renda fixa, eu só quis fazer um overview dos principais investimentos da renda fixa. Existem outros, tá? Mas os principais são esses. A ideia do vídeo não é aprofundar em nenhum. Pode ver que eu não aprofundei em nenhum investimento. Eu apenas falei um pouquinho sobre cada um, para que você pegue ali um que você achou bacana e vai estudar sobre ele antes de sair investindo, tá? Não é porque a taxa básica está subindo que você tem que abandonar a renda variável, acabar com a estratégia do buy and hold e focar só na renda fixa. Não, você pode sim, né, começar agora a investir um pouco mais na renda fixa, porém sempre com cautela e sempre entendendo, né, o que você está fazendo para não perder dinheiro, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei. Se esse vídeo foi de serventia, mande esse vídeo para algum amigo que quer entender mais desses investimentos, né? Geralmente é interessante quem está começando a investir, começar pela renda fixa, né? Justamente por ter uma facilidade maior de previsibilidade dos resultados e previsibilidade da rentabilidade. Então te vejo no próximo vídeo.